Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um programa da nossa série sobre grandes figuras do esoterismo e do ocultismo. No episódio de hoje, o mistério do Conde de Saint-Germain. O famoso filósofo Voltaire, quando uma vez indagado sobre o Conde de Saint-Germain, respondeu: trata-se de um homem que tudo sabe e que nunca morre. Tal foi o furor que este personagem causou na Europa séculos atrás, circulando livremente entre os mais poderosos governos da época, aconselhando reis e rainhas, causando espanto com sua riqueza e conhecimentos aparentemente limitados, sua juventude irreal, seus dotes artísticos. Suas invenções científicas e experimentos de alquimia desafiavam a compreensão da época, e seu nome se tornou eternizado como sinônimo de mistério, sobrenatural, fantástico e magia. Mas quem foi o Conde de Saint-Germain? Será ele uma lenda ou um fato histórico? A história registra o aparecimento deste homem, abruptamente, na metade do século XVIII, nas principais cortes da Europa e nos salões sociais. Era como se tivesse aparecido do nada e não possuísse passado. Apresentava-se como conde de nobre linhagem, falava alemão, inglês, italiano, português, espanhol, francês, grego, latim, sânscrito, árabe e chinês, com tal fluência que em cada país era aceito como nativo, e até seus piores detratores admitiam que o conde possuía conhecimentos inacreditáveis em cada área do saber. As primeiras aparições registradas de Saint-Germain datam de 1743 em Londres, mas há depoimentos de aparecimentos anteriores, conforme veremos. Desta data em diante, quase todos os reinos da Europa receberam Saint-Germain e o encarregaram de missões diplomáticas. Para elas usou vários nomes, sendo contudo de Saint-Germain o mais frequente e com o qual entrou para a história. Para uns tratava-se de um aventureiro, para outros do bruxo, para outros ainda de um espião. Para o povo era o amigo dos pobres, que curava doenças de graça e prodigalizava dinheiro aos necessitados. Já para os ocultistas tratava-se de um dos mestres secretos da humanidade. Jean-Jacques Rousseau encontrou Saint-Germain e declarou ser o conde a mais fascinante e enigmática personalidade que já conhecera, e o rei Luís XV por ele se encantou e lhe possibilitou todo um anexo no Palácio de Versalhes para experimentos de alquimia e testes científicos. Madame d'Adhémar, biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, também encontrou Saint-Germain em vários momentos e dele deixou preciosos relatos. Enfim, os depoimentos se multiplicaram, cobrindo as atividades do conde em vários reinos da Europa. Saint-Germain tornara-se um fenômeno, contudo, o que mais se comentava era sobre sua aparente imortalidade. Mas de onde surgiu essa lenda? Madame d'Adhémar registrou em seu diário, no dia 12 de maio de 1821, ter reencontrado o conde em Paris depois de mais de 50 anos sem vê-lo. Para seu terror, Saint-Germain incrivelmente não tinha envelhecido nem um segundo. E o famoso libertino Giacomo Casanova jurou ter conhecido o conde de Saint-Germain em Veneza em 1710, usando o nome de Marquês de Montferrat, e tê-lo reencontrado com a mesma aparência em 1775. Muitos relatos, registrados por testemunhas da época, falam da mesma coisa e criaram a impressão de que o conde aparentemente nunca morria, conforme a famosa frase de Voltaire. Analisando os documentos que registram suas múltiplas aparições na Europa, constata-se que, inexplicavelmente, Saint-Germain cobriu um período de quase 200 anos, aparecendo, interferindo em assuntos importantes dos países e depois desaparecendo, sem que ninguém jamais pudesse encontrá-lo. Mesmo na Rússia,
no reinado de Pedro III, há registros de sua passagem. Todos os que o viram, nesses vários períodos, atestaram tratar-se sempre do mesmo homem, apesar da evidente impossibilidade do fato. Saint-Germain também influiu muito nas sociedades ocultistas daquele período, que o reconheceram como um de seus guias e instrutores. Sabe-se especialmente da participação de Saint-Germain em cenáculos rosacruzes e maçônicos. Um clérigo registrou em um documento a participação do conde de Saint-Germain na convenção maçônica de Wilhelmsbad, em 1782, na companhia de outros 3 místicos famosos da época, Cagliostro, Saint-Martin e Mesmer. Saint-Germain provou ser um mestre em alquimia, cabala, astrologia e praticamente todas as demais ciências ocultas, maravilhando os místicos que o encontraram. Em 1779, Saint-Germain chegou a Altona, em Schleswig, onde o príncipe Carlos de Hesse-Kassel residia, tornando-se mestre e protegido do príncipe. Este príncipe alemão esteve ligado ao surgimento dos famosos manifestos rosacruzes do século XVII e colaborou na publicação da célebre obra Símbolos Secretos dos Rosacruzes, o que permite supor uma influência de Saint-Germain nesses acontecimentos. Aliás, Saint-Germain permanece muito ligado ao rosacrucianismo. O conde de Saint-Germain teria morrido em 1784, no castelo de Hesse-Kassel. Contudo, como já visto, ele reapareceu em datas posteriores a pessoas selecionadas, como em 1821 para Madame d'Alemar em Paris, e seu túmulo jamais foi encontrado. O barão de Graffer, um dos discípulos de Saint-Germain, registrou em suas memórias que o conde teria dito a ele, em 1788, que desapareceria da Europa e iria para a região do Himalaia. Eis as palavras finais de Saint-Germain, conforme o registro do barão de Graffer. Vou descansar. Preciso descansar. Dentro de 85 anos as pessoas novamente porão os olhos em mim. Adeus. Amo-vos. O mais interessante é que, exatamente 85 anos depois, em 1873, chegou a Nova York a famosa ocultista russa Helena Petrovna Blavatsky para fundar a Sociedade Teosófica e maravilhar o mundo com seus conhecimentos e poderes psíquicos. Segundo seu colega e íntimo colaborador, Henry Steele Olcott, entre os mestres da grande fraternidade branca que ajudaram em sua missão, constava o Conde de Saint-Germain. Esta foto que usamos em nosso documentário é uma pintura do Conde feita pelo famoso pintor italiano Pietro Antonio Rotari. Ela foi feita quando da passagem de Saint-Germain por São Petersburgo na corte de Pedro III, em maio de 1762. É seu único retrato conhecido. Todos os demais, e principalmente os mais modernos, podem ser consideradas fantasiosas. O único livro sério sobre o Conde de Saint-Germain foi escrito pela pesquisadora teosófica Isabel Cooper Oakley, colaboradora de Madame Blavatsky. A obra foi publicada em 1912 e reúne extensivas pesquisas em registros governamentais, públicos e privados sobre o Conde de Saint-Germain. Em português, foi publicada pelas editoras Pensamento e Mercúrio, hoje fora de catálogo. Atribui-se ainda o livro A Santíssima Trinosofia à autoria de Saint-Germain, mas este fato permanece duvidoso. O livro é, contudo, uma alegoria alquímica muito interessante. Grande amigo dos homens, protetor dos pobres, mestre dos místicos e mediador entre governos, visando sempre a paz, Saint-Germain deslumbrou seus contemporâneos e sua aparente longevidade ainda é tema de disputas. Em uma moeda comemorativa do século XVIII, em sua homenagem, há esta inscrição: como prometeu, ele roubou o fogo, pelo qual o mundo existe e que tudo respira. A natureza obedece sua voz, por ela vive e morre.
Se não é o próprio Deus, um Deus poderoso o inspira. Obrigado por estar conosco em mais este programa. Como produtores de conteúdo, é muito importante que você dê um like no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Assim, você estará ajudando a produzir conteúdo educacional de qualidade. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. E lembre-se, o mistério está entre nós.